Olá, vamos falar um pouquinho de cadastro de cliente. No menu da sua empresa, você vai clicar nele, vem aqui em Arquivos, Cliente. O cadastro de cliente, como os outros cadastros, toda ação eu inicio aqui embaixo nos botões. Eu tenho aqui, eu insiro um cliente, eu edito um cliente, eu apago um cliente. Depois que eu estou em edição, eu gravo ou cancelo. Posso fazer uma pesquisa de cliente aqui, escolher que ordem eu quero fazer a pesquisa. Então, bairro, digito aqui as iniciais, ele vai posicionar para mim naquele bairro que eu estou dando a inicial, né? Se eu clicar aqui do principal, eu vejo aqui ó, que ele trouxe a palavra do bairro DR, que foi o que eu escrevi aqui. Então, ele procura por parte da palavra, tá? Os dois primeiros caracteres são as iniciais. Ó, aqui DI, por exemplo, distrito, né? Então ele traz aqui distrito industrial. DU, não tenho bairro com DU, mas talvez eu tenha DUS, ó, Alphaville Indus, né? Então a busca ela funciona quando você vai fazer uma pesquisa, escolheu a ordem que você quer, põe a parte da palavra e ele vai fazer a pesquisa para a gente. Para fazer o cadastro do cliente, eu vou inserir, vou colocar aqui os dados do CNPJ dele, né? Eu vou fazer um teste aqui, 531, 19, 721, 1000 contra 00, que é da Inautnet. Vou pôr um CEP aqui. 10, ok. Os dados estão corretos? Sim. Então ele já traz para mim, ó, Inautnet. Posso colocar aqui desenvolvimento. LTDA, se fosse o caso, ponho preencho a razão social do meu cliente, né? Que mais? Eu tenho aqui, ponho o número, complemento. Aqui basicamente são aqueles cadastros que a gente conhece, né? Aqui o país, Brasil, o telefone 11 5181 9289. Que mais? Inscrição municipal, inscrição estadual. Se for pessoa física, CPF e RG, obviamente lá no inserir eu tinha a opção de colocar ou CNPJ ou CPF, né? Legal, então eu já fiz a primeira parte do cadastro, vou até gravar aqui e veja, eu tenho endereço de cobrança e entrega. Se o endereço de cobrança e entrega for o mesmo, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, copia o endereço de faturamento para o endereço de entrega. Cliquei, sim, trouxe lá de cima. Aqui a mesma coisa do faturamento para a entrega, sim. Legal, então eu tenho cobrança e entrega preenchidos com dados do faturamento. Aqui eu posso colocar N contatos, então eu posso pôr aqui em cima João e o departamento, DP, por exemplo, ou eu posso inserir aqui diversos nomes, né? Eu posso pôr a Maria, data de nascimento, posso colocar várias informações, qual o cargo dela, departamento, posso inserir mais uma. Isso vai servir lá na frente também na proposta, se eu quiser utilizar, né? Tem vários locais no sistema, né? Que eu posso utilizar a digitação de vários nomes, né? Então, ponho aqui, vou dar o OK. Então, eu posso ter uma lista de contatos aqui dentro da empresa. Aqui são dados complementares. Obviamente, eu posso preencher isso aqui de acordo com a minha necessidade. Eu tenho vendedores, então ponho lá os vendedores. O Freitas é um vendedor. Eu posso padronizar o tipo do frete do meu cliente, se eu trabalho na área comercial. Se eu tenho representante, eu tenho um pré-cadastro de representante, de coordenador. Classificação de cliente, se eu tiver, olha só, tenho classificações aqui. Isso aqui é um pré-cadastro que eu posso alcançar. Então, classificação de cliente, olha, eu tenho um pré-cadastro dele, né? Mesma coisa, ramo de atividade, eu tenho um pré-cadastro de ramo. Então, eu posso, isso vocês vão poder criar à vontade, né? Esses cadastros, esses pré-cadastros, eles também são acessíveis aqui em arquivos, auxiliares de compra e venda, e eu tenho todos os auxiliares relativos a compra e venda. Da mesma forma, da área financeira, as telas financeiras, eu tenho os auxiliares aqui. O estoque também os auxiliares, né? Então, eu posso ir trabalhando com estes auxiliares aqui, tá? Cliente, fornecedor, funcionário, né? Alguns cadastros aqui que eu posso utilizar como a transportadora ou representante, eu acesso aqui pelo menu também, e aí eu posso fazer o meu pré-cadastro e utilizar aqui no cadastro do cliente. Então, tem vários campos aqui, ó, e-mail da NFE, e-mail do boleto, qual é o contato financeiro
para a geração do boleto, já ir com o nome do contato financeiro, site do nosso cliente, e-mail padrão dele, né? Mais algumas informações aqui. Aqui na parte comercial existem algumas parametrizações que a gente pode fazer no sistema, a gente pode determinar, travar que o cliente ele só prossiga com condições de pagamento pré-definidas. Isso não é muito comum, normalmente as condições comerciais elas não ficam aplicadas ao cliente. A gente pode até pôr como default uma condição de pagamento, mas determinar um conjunto aqui é muito específico do tipo de atuação comercial que vocês vão praticar, né? Então, mas tem aqui disponível. Algumas observações, então eu tenho uma observação geral, adicional, que vai para a nota fiscal, se eu quiser. Eu posso ter eventos do cliente, então eu posso estar aqui trabalhando informações do cliente, classificar um evento de contato. Eu tenho um cadastro para isso também. Deixa eu ver se eu tenho acesso por aqui. Classificação de eventos. Olha, eu posso fazer um pré-cadastro aqui de uma classificação de evento, então posso, sei lá, vou inventar um nome aqui, pré-venda. Posso fazer também uma outra classificação, como por exemplo, cotação. Posso fazer uma outra solicitação de cadastro ou de ficha cadastral. Ficha cadastral, né? Legal, então eu tenho o pré-cadastro feito aqui, então se eu digitar qualquer coisa ele já começa a mostrar lá o que eu fiz. Então, por exemplo, cotação, e eu posso também colocar uma data aqui de retorno, né? Eu dizer que quando que eu vou retornar ele, 5/11/2022, às 10 da manhã. Posso colocar um texto qualquer, um texto livre. Ok, e eu tenho o registro aqui. Essa data de retorno é hora de retorno. Quando eu me logar novamente e que eu tiver, dependendo do parâmetro que eu colocar na tela de parâmetros, ele pode me dar um aviso antecipado ou um aviso na data, no momento que eu faço o login no sistema, né? Então, por aí eu posso também ter um controle de eventos ao cliente. Posso determinar quais produtos o cliente compra, e isso aqui serve também para a tabela de preço acordada com o cliente. Então, dependendo do parâmetro que eu ativo no sistema, os produtos que eu cadastrar aqui com os seus preços, eles serão os produtos que terão um diferencial sobre a tabela original de produtos, né, da minha venda, né? Eu tenho, lá no meu cadastro de produtos, eu tenho o preço cadastrado, mas se eu colocar aqui nessa tela um diferencial e o parâmetro estiver ativo, o sistema vai respeitar o preço que está aqui no cadastro do produto. Na aba monitor também a gente tem aqui mais algumas coisas em termos de configuração e de informação do cliente. Olha só, questões de imposto aqui no lado direito, mais alguns outros campos que servem de filtro, servem para algumas ações, né, do sistema. Nós podemos anexar um arquivo aqui, a gente pode inserir, eu vou escrever teste, por exemplo, é uma tabelinha em que eu vou definir então os arquivos que eu quero vincular. Vamos ver o que eu tenho aqui. O que eu tenho de informação que a gente pode colocar aqui só de teste? Vamos lá, Inaut, CTXT, deixa eu ver se nos meus documentos mesmo se eu tenho alguma coisa que é tranquila para a gente apresentar aqui. Sei lá, esse TXT aqui, custo faltante. Ok, ele fica ali, e se eu der 2 cliques aqui, o que o sistema faz é abrir. Por algum motivo ele não encontrou. Só porque eu estava no teste, mas vamos lá, vamos editar aqui, vamos colocar um outro. Por algum motivo ele não conseguiu, acho que algum direito aqui na raiz, ele não conseguiu abrir. Vamos pegar esse aqui, ó, por exemplo. Ok, depois eu vou dar 2 cliques, vamos ver se ele consegue abrir. Abriu. Aquele arquivo estava na raiz, ele não consegue abrir. Então ele serve como um atalho. Eu posso colocar vários arquivos aqui, podem ser contratos com o cliente, podem ser informações que o cliente me enviou, né, ficha cadastral, qualquer tipo de informação que eu ir colocando, eu posso ir agregando aqui, né, imagens do cliente. Se forem imagens, ele até apresenta aqui na lateral. Controle de visitas. Olha, esse agendamento de visitas basicamente é como o evento, né? Eu posso indicar aqui um agendamento de visita, ativar esse controle e o sistema vai, quando o usuário se logar, ele vai informar ali que naquele dia, para aquele vendedor, né,
tem uma visita e também tem um parâmetro de antecipação de alarme, tá? Contrato, esse controle de contrato aqui ele tem a ver com o serviço. Então, se eu trato com o meu cliente serviços, obviamente a gente vai falar isso num outro momento, eu posso ter diversos contratos agregados ao meu cliente que eles se relacionam com os serviços que eu trabalho com ele. Lembrando que a aplicação da Inaut ela pode ser para venda de produto, pode ser para serviço, né? Então, você tem também esse controle de contratos aqui para a parte de serviços. A gente aqui tem algum diferencial de NFA, isso aqui tem a ver com CST, mas não é normalmente aqui que a gente configura a parte de impostos. Normalmente a gente faz uma relação entre o NCM, o CFLP e o cliente, o estado dele em que ele atua, né, e algumas características de ser indústria, ser consumidor final, o meu cliente, ser só revenda. Mas aqui, se eu precisar especificamente de um cliente, algum diferencial de CST, eu posso cadastrar aqui. O que mais que eu tenho aqui? EDI é sobre sincronismo de informação, por exemplo, eu tenho lá um cliente que é uma montadora e eu sou, por exemplo, uma montadora e eu quero uma comunicação com a fábrica, né? com o meu cliente principal, que seria, por exemplo, eu trabalho para a Volks e aí então eu tenho o EDI como comunicação de pedidos, eu faço integração do que eu vou enviar de produto, do que eu tenho que então produzir. Então, o EDI é uma forma de eu vincular o meu cliente com algum tipo de integração. Tem algumas outras informações específicas aqui, de IPI, IPs, algum dado a mais que a gente precisa, a gente coloca aqui nessa tela de outras. Então, basicamente é isso. Quando eu estou num cliente, né, é importante saber da estrutura aqui. Quando eu estou num cliente, eu me posiciono nele e eu consigo, a partir das abas, ver os detalhes desse arquivo. Eu cliquei em arquivo e falei, ver os detalhes desse cliente através das abas, né? Eu também tenho aqui algumas ações que eu posso fazer em cima do cliente. Status tem a ver na aba monitor, em que situação que eu posso ter um cliente, ele pode ser um status de contato ou simplesmente ele não ter status nenhum. Então eu tenho algumas ações aqui, eu acho que vale depois explicar especificamente alguma ação aqui, mas eu tenho alguns detalhes aqui que eu posso ter nessa aba de engrenagem. Como as outras telas, cada uma tem o seu botãozinho de engrenagem com o seu menu e suas características. Todas as telas também têm, como cliente, um painel de impressão ou uma única impressão, quando é um cadastro bem simples, é só uma única impressão. E aqui eu posso tirar relatório, etiqueta, uma exportação de Excel, outras informações que sejam relevantes ao meu cliente, né? Então, basicamente é isso. Sobre o cadastro do cliente, a gente vai ter oportunidade aí também de conhecer outros cadastros em outros vídeos. E, obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, o contato da Inaut está à disposição. Entre em contato, a gente vai estar aí tranquilo para responder os questionamentos e ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem.